Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes por aqui estarmos, sentindo a presença do nosso Deus. Isso é coisa boa demais, né? Quantos já sentiram a presença do Pai nesta noite? Você que não sentiu, vamos orar para você até o final desse culto. Sair agarradinho com o Pai daqui, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia junto comigo em João, capítulo 21. Vamos ler alguns versículos. O 15. E o 17. 21, 15 e o 17. Glória a Deus. Estamos muito felizes, muito gratos ao Senhor, porque Ele tem sido bom conosco, a sua misericórdia tem sido abundante na nossa vida, na nossa casa, e nós somos gratos a Ele por isso. Meu coração ferve de alegria e em estar aqui apresentando nosso quarto neto, e por sorte eu estou ganhando, né? São 3-1, e isso me traz mais alegria ainda, né? 1 obreiro e 3 mulheres para orar junto conosco, né? Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Sente adorando o nome do Senhor Jesus. É certo que o amor do Pai está derramado sobre nossas vidas neste lugar, nesta noite. É certo que o Senhor tem nos abraçado com um abraço de ternura e de carinho e tem nos conduzido em todo o tempo. Aqui eu li uma história, um final feliz de um reposicionamento de um grande homem de Deus. Eu li aqui a história de Pedro. Quem é Pedro? Olhe para o teu irmão e pergunte: quem é você? Quem é você? Quem é Pedro? Um de nós. Nós somos um Pedro desta época. E essa história desse homem me faz eu refletir muito na nossa vida, no nosso dia a dia. Jesus, Ele escolhe 12 discípulos, 12 homens para andar com Ele. E na lista de Jesus, na lista dos discípulos que Jesus tinha, não tinha nenhum doutor, não tinha nenhum mestre, não tinha nenhum sacerdote, não tinha ninguém de posição ou de nome elevado. Tinham homens comuns, pescadores, homens trabalhadores, homens, talvez os piorzinhos que tinham no local e no momento. Porque Jesus, Ele é especialista em tratar aquilo que é ruim e tornar bom. Jesus escolhe 12 e traz para um discipulado mais acerrado do lado dele. E desses 12 discípulos, ali tinha Mateus, que era considerado traidor, tinha Judas, que iria realmente trair, que já estava no seu DNA trair o mestre. Tinha Pedro, que era sanguíneo, impulsivo, falava aquilo que era e aquilo que não devia. Tinha Tomé também, que era um homem que era incrédulo. Mas foram esses que o Senhor chamou para si. Chamou para discipular, para trabalhar, para corrigir, para ensinar. Porque uma grande obra tinha sobre a vida de cada um deles.
E o que mais destaca entre eles era Pedro, que sempre estava na frente, sempre era o primeiro a falar, sempre era o primeiro a se expressar. Então Pedro foi chamado como um grande líder, já era líder daquele pequeno rebanho. Pedro então estava sempre disposto, sempre afoito a fazer tudo o que estivesse para ser feito. Pedro então, o nome dele é um fragmento de rocha, um fragmento de pedra. Mas Jesus lhe chama também de Simão, que quer dizer aquele que ouve, o que escuta, o que obedece e realiza um pedido. E esse Pedro, ele precisa ser trabalhado. Esse Pedro precisa ser lapidado por Cristo para exercer a grande obra que Cristo tinha na vida dele. Então, por isso que em todas as vezes ele é mais destacado, ele é mais intenso em tudo que ele faz. E também ele precisa ser mais trabalhado por Cristo. E quando Jesus, ele manda preparar a última ceia, ele manda Pedro e João ir procurar o lugar onde eles iam passar a última refeição, a última ceia, antes da morte de Cristo, antes do sofrimento de Cristo. Então era um jantar especial, era algo especial, era a última ceia que Jesus ia estar com seus discípulos amados, aqueles que andaram com ele 3 anos e meio. Então Pedro e João vão ao lugar, a um cenáculo, e ali preparam a ceia, ali arrumam tudo para que a última ceia, a última refeição, Jesus venha passar com os seus discípulos de forma especial. E naquela ceia, ali começa o trabalhar de Deus na vida de Pedro, mais acerrado, porque os dias de Jesus estavam terminando, o momento de Jesus estava sendo chegado, Jesus ia para a cruz, Jesus ia morrer. Então ele precisava que Pedro fosse trabalhado bem depressa, para que quando ele voltasse, Pedro estivesse pronto para realizar a obra dele. E quando Jesus serve a ceia, e era de costume lavar os pés, haviam criado um servo que servia a casa, que lavava os pés de quem chegava. Mas ali eles não andavam com o servo, e só estavam eles ali. Então começaram a servir as mesas. Jesus deu graça, Jesus partiu o pão, Jesus abençoou, e Jesus olhou para eles, ninguém se moveu. Era decreto lavar os pés, era necessário lavar os pés uns dos outros. E Jesus viu que ninguém se moveu, porque todos ali estavam no mesmo nível. Ninguém quis se rebaixar ao nível de um servo para lavar os pés uns dos outros. Então Jesus pega uma toalha, pega uma bacia com água, e a Bíblia diz que Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus, um Deus tão grande, um ser tão grande, se fez tão pequeno para fazer os pequenos se tornarem grandes no reino do céu. E Jesus então começa ali a dar o exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos e falando com os discípulos, falando que o maior no reino dele era aquele que servia. Porventura, quem é que é o maior aqui entre vocês? O maior é aquele que está servindo vocês, não é os que estão sendo servidos. E Jesus dá uma lição de humildade. Quando chega a vez de Pedro, Pedro diz: mestre, não, você não vai, o Senhor não vai lavar os meus pés de jeito algum. O Senhor não vai ser rebaixado a esse nível na minha presença. Não, tu não vai lavar. E Jesus diz para ele: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo, esquece do meu reino. Não, Jesus, não. Então pode lavar as mãos, pode lavar até a cabeça se quiser. Havia um contraste na vida de Pedro, mas ali começou o declínio espiritual na vida de Pedro. Ali no cenáculo começou o trabalhar mais acerrado de Jesus na vida de Pedro, porque 3 anos e meio Pedro andou com Jesus. Jesus escolheu Pedro porque sabia das qualidades que Pedro tinha. Jesus escolheu Pedro porque sabia quem Pedro era e quem Pedro iria se tornar. Jesus escolheu Pedro por causa que a obra que Deus tinha na vida de Pedro era grande. Então Jesus precisava trabalhar na vida daquele homem para que a obra dele se concretizasse. Saíram dali a caminho do Monte das Oliveiras, a caminho do Getsemane. E no caminho vão conversando. Ali já discutiram quem seria o maior. Jesus deu a lição de quem seria o maior. E no caminho foram conversando, e Jesus perguntou a eles: quem
vocês dizem que eu sou? Quem o povo acha que eu sou? Quem você acha que Jesus é? Jesus pergunta, e Pedro mais que depressa diz: Senhor, Tu és o Cristo vivo, o Filho de Deus. Achando que Jesus ia elogiar. Parabéns, Pedro. Ganhou um ponto. Jesus olhou para ele: isso disseste com verdade, mas não foi a carne e nem o sangue que te revelou, foi unicamente o meu Pai que te revelou quem eu sou. Você só sabe quem eu sou porque o meu Pai te revelou. E continua uma caminhada, e Jesus vai falando do que vai acontecer com ele. Jesus vai explicando que agora está chegando o momento dele ser entregue, dele ser morto, dele ser crucificado. Então, Jesus estava explicando que ele estava sendo contado como um malfeitor, iria ser preso, ia ser cuspido, batido, humilhado e levar até a morte de cruz. Pedro mais uma vez salta e diz: Senhor, de jeito algum. Chama Jesus e diz: Jesus, tem misericórdia de ti mesmo. Que não diga essas coisas de você, que isso jamais vai te acontecer. Não fale isso. Que se preciso eu vou contigo até a morte. Então Pedro estava dizendo para Jesus: olha, Jesus, se alguém vir te prender, vai ter que prender eu primeiro. Se alguém vir te bater, vai ter que bater em mim primeiro. Se alguém quiser te matar, vão ter que matar a mim primeiro. Pedro estava decidido. Mas Pedro não se conhecia. Pedro não sabia quem verdadeiramente ele era. E Jesus agora repreende: para trás de mim, Satanás. Arreda-te daqui. Olha, Satanás, sai daqui, deixa só Pedro, que ainda vou conversar com ele. Simão, Simão, ouve. Simão, me escuta. Oh, aleluia. Satanás pediu para cirandar contigo, para peneirar a tua vida. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Oh, aleluia. E o interessante nessa palavra é que Jesus não fala: eu roguei ao Pai para que Ele te livre, eu roguei ao Pai para que Ele te guarde, eu roguei ao Pai para que Ele não permita que isso aconteça. Não. Jesus disse: eu roguei ao Pai para que no meio desta peneira você não venha perder a tua fé, porque ela é muito necessária para a obra que eu tenho a realizar na tua vida. Mais uma vez Pedro se envergonha. Com certeza ele se sente muito humilhado perto dos seus amigos, perto dos seus companheiros. Mas a jornada continua, e agora Jesus diz: vamos orar. Jesus expressa para eles assim, ó. Era o pior momento de Jesus na terra. Jesus diz: a minha alma está profundamente angustiada. Olha, meus amigos, eu estou sofrendo muito e a minha alma está angustiada até a morte. Vamos ali orar. Chamou Tiago, Pedro, Tiago e João, e lá foram Jesus e eles três para um Getsemane orar. E lá dobraram os joelhos e começaram a clamar. Jesus foi um pouquinho mais adiante. E a Bíblia diz que Jesus orava, Jesus clamava. Ali foi revelada a humanidade de Cristo naquele momento. Porque enquanto ele orava, ele clamava e dizia: Abba, Pai. Abba, Pai quer dizer uma expressão de uma criança que pede colo para o seu pai, uma expressão de uma criança que pede socorro ao seu pai, uma expressão de uma criança que pede proteção do seu pai. E Jesus diz: Abba, Pai.
Jesus estava na condição de criança, de filho de Deus, ali na presença de Deus, pedindo que se Deus pudesse livrar ele daquela hora, que livrasse. Mas ele volta e diz: Senhor, todavia não seja a minha vontade, Pai, mas a tua vontade na minha vida. E naquela angústia ele levanta e vai ter com seus discípulos. Chega lá, eles estão dormindo. Jesus desperta eles e fala só com Pedro e diz: Pedro, não pudeste velar 1 hora comigo? Pedro, você não pôde me ajudar nesta agonia, nessa luta que eu estou passando por 1 hora? Você não pôde me ajudar? Intercedeu o Pai por mim, Pedro? Pedro, você iria morrer no meu lugar, Pedro. Você disse que estava pronto já, Pedro. Mas na hora que é para você orar, você dorme, Pedro. Oh, aleluia. Muitos acham que estão prontos, mas quando Jesus permite algo acontecer, oh, aleluia. Jesus disse para Pedro assim: Pedro, eu sendo Deus, me fiz homem, por isso eu fui orar. E agora você sendo homem, está se fazendo como Deus, que não precisa me buscar. Oh, aleluia. Pedro confiava no seu braço. Pedro confiava nas suas convicções, na sua certeza. Pedro confiava na sua sabedoria. Mas isso tudo não ajudou Pedro a passar nem pelo Getsemane, que era só a opressão. Na terceira vez que Jesus foi lá, eles estavam dormindo ainda. Jesus disse: basta, descanse, continue dormindo, porque já chegou a minha hora. E ali chega Judas com os soldados para prender Jesus. Eu creio que naquele momento Pedro, ele se desperta naquele alvoroço sem entender nada, e tira a espada e corta a orelha de Malco, pensando que a guerra já tinha começado. Porque quando Jesus estava a caminho de lá, Jesus estava falando sobre que eles teriam que adquirir espadas, porque ele não estaria mais com eles. E eles disseram que tinha 2 espadas, e Jesus disse: basta. Mas Jesus não estava falando da espada literalmente. Jesus estava falando que Jesus ia ao céu, não estaria junto com eles. Eles precisariam servir a um governo terreno. Eles precisariam lutar contra esse governo agora sem Jesus. E Pedro tira a espada e corta a orelha de Malco. Judas vem com um beijo, entrega o seu Salvador, o seu Senhor. E quando Judas o beija, antes de Judas beijar, Jesus olha para Judas e diz: amigo, a que vieste? Se fosse eu e você, alguém te traísse desta forma e chegasse na tua presença, o que você ia dizer? Traidor, mentiroso, falso. Comia na minha mesa e agora me entrega. Mas Jesus chamou de amigo. Naquele pior momento de Jesus, no momento de maior dor de Jesus, Jesus traz cura. No momento de maior tristeza, Jesus está ali para restaurar. Jesus está ali, ele pega a orelha do soldado, ele coloca de volta, ele traz a restauração, mostrando para Pedro: Pedro, não é assim que daqui para frente você vai ter que lutar, Pedro. Você vai ter que lutar com as armas do céu. Você que vai ter que lutar com as armas espirituais, Pedro. Você que vai ter que deixar a tua coragem, a tua força do braço de lado e lutar da maneira certa, porque o meu reino não luta com espada, luta-se com reconciliação. Oh, aleluia. E agora
Aquele lugar é o segundo lugar que marca a derrota espiritual de Pedro. Primeiro foi o cenáculo, o segundo foi ali. Agora Pedro está arrasado, parece que está tudo desandando, tudo dando errado. Parece que nada está dando certo na vida dele, mais está acabando. E Jesus trabalhando na vida de Pedro. E Jesus lapidando Pedro. Jesus aperfeiçoando Pedro para a grande obra que Jesus tinha na vida dele. Jesus é preso, é levado, açoitado. E a Bíblia fala que naquele momento que Jesus é preso, João, alguns dos discípulos acompanham Jesus. Mas Pedro, a Bíblia diz que segue Jesus de longe. Pedro agora queria morrer por Jesus, queria ser preso no lugar dele. Agora segue Jesus de longe. Pedro não tinha coragem de ir embora, virar as costas. Não conseguia. Mas também lhe faltava coragem para prosseguir junto com Cristo, enfrentar o que ele prometeu que enfrentaria. E segue Jesus de longe. No meio de toda essa bagunça agora, Pedro é interrogado por uma criada. Você não é um deles? Porque Pedro está sentado ao redor de uma fogueira junto com ímpios, com maldizentes, com aqueles que estavam buscando prender Jesus. E quando a criada fala, tu não é um deles, Pedro nega. Não, não conheço. E continua ali. E as horas se passam, pela segunda vez chega um outro homem e diz: a tua voz se denuncia que você é um dos discípulos, um daqueles que andava com Jesus. E ele diz: não, eu não conheço, eu nunca ouvi. Mas as horas vão se passando e de repente chega outro e diz assim: tu és um deles. Tu és um daqueles que andava com Jesus. E agora Pedro se revolta e diz: eu não sei, eu não conheço quem é ele. E o galo canta. Quando o galo canta, o que Jesus disse para ele: Simão, Simão, pois hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, tu terás me negado. E agora quando o galo canta, Pedro olha e Jesus levanta a cabeça e olha com os olhos fitos nos olhos de Pedro. Porque ali estava acontecendo tudo o que Jesus tinha dito dele. E quando ele fita os olhos em Jesus, ninguém precisou dizer uma palavra, porque o olhar de Jesus revela tudo. O olhar de Jesus, ele traz à luz tudo aquilo que está dentro do homem. O olhar de Jesus, ele faz com que a nossa vida, ela venha a ser edificada, porque nós enxergamos, ele enxerga aquilo que nós precisamos ver. E quando Jesus olha para ele, a Bíblia diz que Pedro, ele chora amargamente. Pedro chora amargamente. No grego, amargamente quer dizer, Pedro, ele chora água podre. Agora, Pedro chora, colocando toda aquela podridão que havia dentro dele para fora. Pedro chora colocando tudo aquilo que havia dentro dele, tudo de ruim que estava dentro do homem para fora. Porque ele chora amargamente. Mas ele chora amargamente, mas ele não vai até Jesus, ele não confessa, ele não diz: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, tu tinhas razão, eu errei, eu vacilei, eu não sou digno do Senhor, de andar com o Senhor, Senhor, eu pequei, eu preciso do teu perdão. Ele não vai. Ele não vai até Jesus. E a história continua e eu já tenho logo que parar. E Pedro então, agora sai dali.
E Jesus, como é descrito, é levado até o Monte Caveira, onde ele é crucificado. Ali junto com ele estava João, a mãe dele, e algumas mulheres, e com certeza alguns discípulos estiveram até ali, mas Pedro não foi. Agora Jesus morre. E o que será de Pedro? Porque tudo que Jesus falou sobre ele aconteceu. Quando ele afirmou que Jesus era o Cristo, Jesus disse para ele que realmente ele era, mas foi Deus que revelou, não era a sabedoria dele. Quando ele disse que morreria no lugar de Cristo, Jesus disse: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Pedro não conseguiu por nenhuma hora estar com Cristo no momento da agonia de Cristo, orando. E tudo isso está na memória de Pedro. Jesus sabia quem eram os seus discípulos. Jesus sabia quem era Pedro. Jesus sabia quem era Judas. Mas Jesus começou um processo de discipulado na vida de Pedro mais acerrado, porque Jesus tinha projeto para Pedro. Pedro errou, mas Pedro nunca foi um erro. Deus não errou na escolha quando escolheu ele. Pedro errou, mas Jesus nunca disse que Pedro foi um erro. Eu quero te dizer que Jesus te escolheu. Você não é um erro, você é uma escolha certa de Deus. Ele quer trabalhar na tua vida para exercer a obra que Ele tem através de você. Aleluia! Oh, aleluia! A diferença de Pedro e de Judas, que Pedro, quando Jesus disse: eu roguei ao Pai para que no meio dessa peneira a tua fé não venha desfalecer. Pedro estava com a sua fé guardada. Pedro estava com a sua esperança guardada. Na ressurreição ele teria a oportunidade de se redimir. Na ressurreição de Cristo ele teria a oportunidade de se regenerar. Judas não teve, porque Judas, quando errou, quando sentiu o peso do seu erro, Judas não foi para Cristo. Judas foi para os sacerdotes. Judas foi atrás da religião. A religião não perdoa. A religião mata. A religião não salva. Só quem salva é Cristo. Se Judas tivesse corrido para Jesus, Jesus tinha lhe perdoado e dado uma nova oportunidade. Fique em pé juntamente comigo. Agora aquele homem, com uma grande responsabilidade do reino de Deus na sua vida. Ele tinha ainda a esperança que na ressurreição de Cristo ele obteria o seu perdão. E é tão interessante que Jesus, ele expressa, ele tem Pedro sempre em primeiro lugar. Quando Jesus apresenta-se para Maria Madalena e as demais mulheres que foram ao túmulo, Jesus manda: avisa os discípulos. E avisa Pedro. Avisa os discípulos que eu vou adiante de vós, mas comunica a Pedro. Pedro talvez já tinha desistido dele. Ele queria ser tão firme. Ele queria ser tão bom, fazer tudo com excelência, que ele acabava botando os pés pelas mãos, porque ainda ele não se conhecia. Ele não sabia quem ele era verdadeiramente. E agora, com certeza, esses dias ele consegue analisar todos os pontos da sua vida e diz: para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais solução. Para mim acabou o meu ministério de discípulo, de apóstolo.
para mim acabou tudo por aqui, porque eu fui muito infiel, eu fui muito precipitado, eu fui exagerado em tudo que eu fiz, eu fui um homem que não soube esperar a voz de Deus, eu agi no impulso, eu agi pela minha própria vontade, então para mim acabou tudo. Pedro talvez tinha desistido dele mesmo, mas Jesus não. Jesus não desistiu de Pedro. Você pode ter errado, ter pecado. Você pode ter feito coisas que você se condena e diz: para mim não tem mais jeito, para mim não dá mais, eu não vou conseguir. Mas Jesus está aqui e diz: eu ainda tenho uma história contigo, eu ainda tenho uma obra a realizar na tua vida, eu ainda tenho um projeto contigo. Não importa o que você fez, o importante é quem você é. E você é filho amado, você é escolhido de Deus. Ei, decandarai, decandarabaçu e andarabagai. E Jesus manda chamar Pedro. E ali Pedro desiste e começa a pescar. E os seus amigos vão com ele, os seus sócios vão com ele. E lá vão, pescam a noite inteira e não pegam nada. De manhã estavam saindo do mar sem nenhum peixe. Jesus estava na praia com o peixinho assado, pronto para eles. Jesus marcou um encontro com Pedro, relembrando, diante de uma fogueira, relembrando o lugar onde Pedro o negou. A Bíblia fala em 2 fogueiras, quando Jesus estava assando peixe, e lá quando Pedro negou a Jesus. Agora Jesus faz a fogueira, assa o peixe e chama eles. E a Bíblia diz: depois que comeram, Jesus começa a conversa com Pedro e pergunta 3 vezes se Pedro o ama verdadeiramente. E as 3 vezes Pedro diz que o ama. A primeira vez que ele pergunta, Pedro fica receoso, porque quando Pedro bateu no peito e disse para Jesus que ele amava a Jesus mais do que os outros, ele negou. Ele dormiu em vez de orar. Pedro agora não sabia o que fazer, porque quando Pedro confessou que realmente ele amava mais do que os outros, ele vacilou. E agora Jesus pergunta a 2ª vez. Pedro responde de novo que o ama. E Jesus lembra da obra que Jesus tem na vida dele. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro, eu te chamei para ser um pastor. Pedro, quando você disse quem eu era lá atrás, que eu te disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. E eis que eu te dou em tuas mãos as chaves do céu, a chave do reino de Deus, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Ali Jesus estava dizendo: Pedro, você não vai morrer, eu não vou desistir de você, porque a minha igreja, ela vai começar, vai ser implantada em mim, mas você vai dar continuidade da minha igreja, você vai dar o crescimento da minha igreja. Você precisa passar por essas provas, porque você vai levar o meu evangelho adiante. Você precisa passar por essas lutas, porque você vai fazer as obras maiores daquelas que eu realizei aqui na terra. Você está incumbido de realizar, Pedro. Oh, aleluia. E a 3ª vez Pedro diz: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe quem eu fui, quem eu era, o que eu fiz. Tu sabe de tudo, Senhor. Mas eu te amo.
Oh, aleluia! Ali naquele momento, não era o amor de Pedro por Jesus que estava comandando aquela situação, mas o amor de Jesus por Pedro, porque o amor do homem é falho, mas o amor de Jesus jamais falhará na tua vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não era sobre o amor de Pedro para com Cristo, mas se referia do amor de Cristo com a vida de Pedro. Muitas vezes você acha que você está totalmente perdido e para ti não tem solução, porque você não consegue amar a Cristo como é devido. Mas eu quero te dizer que Cristo já ama você suficiente para te dar uma nova oportunidade. O amor de Cristo sobre a tua vida, Ele é suficiente para te trazer de volta e te restaurar, te reposicionar naquilo que Ele tem na tua vida. E naquele momento, Jesus devolve a Pedro o seu ministério, devolve a Pedro o ânimo, devolve a Pedro aquilo que Jesus já tinha separado para ele. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a tua história, por isso no início eu perguntei quem você é. Quem você é. Mas uma coisa eu sei, Jesus marcou esse encontro aqui contigo para te dizer: eu te amo, e o meu amor na tua vida, ele é suficiente para te reposicionar dentro do projeto que eu tenho contigo. O meu amor, ele é suficiente para te reposicionar dentro da caminhada a qual você parou. O meu amor, ele é suficiente para te devolver a credibilidade em meio a todo o povo que te viu você errar.